E o IRB entrou na carteira de dividendos do BTG com 10% de peso, contra uma Vale com 5%. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer para vocês aqui algumas notícias que saíram sobre o IRB ali. O resultado vem na próxima semana, a gente vai fazer vídeo depois. Mas esse fato curioso aqui que o BTG já colocou o IRB na carteira de dividendos, não é isso, Gabriel? Exatamente. Vamos conversar aqui, né, Antônio, uma das nossas maiores posições na LFX, uma posição que a gente defende bastante. Muita gente tem preconceito por causa do passado, ninguém quer olhar o futuro, né? Então, até tem uns analistas ali famosos que a gente até perguntou em algumas lives sobre o IRB e eles pegam e falam do passado, mas, gente, a gente tem que olhar para o futuro, né? E é por isso que o BTG está incluindo ali na carteira recomendada. Mas vai lá, Antônio. Isso aqui, pessoal, a gente tirou até um print, tá? Dentro do aplicativo mesmo. Foram 3 ações que entraram na carteira e 3 ações que saíram. Depois a gente vai até mostrar a carteira inteira. Então, aqui, Sanepar, IRB e Vale entraram. O IRB com 10% e saiu Eletrobras com 5%, BB Seguridade com 10% e Vulcabras com 5%. Vamos ver a carteira inteira hoje, só para a gente dar uma olhada? Então, hoje, vou até fazer aqui rapidinho, Gabriel. A gente tem a carteira do BTG de dividendos com Itaú, Bradesco com 10%, Gerdau com 5%, Sanepar agora entrou com 5%. Aí a gente tem aqui a Copasa também com 5%, IRB com 10%, Petrobras com 10%, Copel com 10%, Equatorial com 10%. Aí a gente tem um pouquinho de B3 aqui também com 10%, Cirela e Vale com só 5%. Então a gente queria chamar a atenção hoje sobre o IRB, né, Gabriel? E vale ressaltar, né, Antônio, que já é a segunda grande banco que fala que o IRB vai pagar dividendo em novembro, né? Exatamente. As carteiras rodam, é carteira mensal, né? Essa daqui é de novembro, e a XP falou que o IRB vai pagar dividendo em novembro, não vai ser um dividendo tão expressivo assim, justamente porque a gente tem que pegar ali 30, 40 milhões que é para zerar aquele prejuízo acumulado, então, entre as o IRB não vai poder liberar todo o lucro, né, que vai vir mais ou menos uns 100, 150 milhões, então a gente já vê a segunda empresa falando que o IRB vai pagar dividendo em novembro, né, eu acho que o povo precisa começar a olhar com mais carinho a empresa, né, mas não é uma recomendação de cumprimento, mas Exato. vamos lá. Mas Vamos lá, Antônio, comenta aí com a gente, tem muita gente desesperada vendo esses desastres naturais aí que tá acontecendo, lembrando do Rio Grande do Sul, e aí? O que vai dar com o IRB? Exatamente. Eu lembro que quando teve lá as enchentes no Rio Grande do Sul, a seguradora sofreu muito, o IRB principalmente, caiu bastante a cotação, porque todo mundo achou que ele ia acabar arcando com todos os prejuízos ali de seguradoras que não conseguissem arcar ali com o sinistro, né? Só que a pessoa gosta muito de passado, né, Gabriel? Então, o IRB, depois que aconteceu a fraude, a empresa fez reestruturação, ele era um monopólio, né? E aí, depois, se quiser comentar sobre, mas ele acabou não sendo mais um monopólio, eles quebraram o monopólio, e a gente sempre aprende que monopólio é sempre bom, né? Mas na verdade não é isso. Antigamente ele tinha que arcar com todos os sinistros, tudo que chegava na mesa ele tinha que aprovar. E hoje não. Hoje a empresa, inclusive os gestores, sempre estão sendo bem enfáticos que eles têm o risco ali, e se não for bom para a empresa, eles não aceitam tomar esse risco, né? Então, muita gente até chegou mandando mensagem aqui para a gente no WhatsApp, falando, pessoal, mas a gente tem IRB na carteira, vai estar acontecendo esses tornados, destruiu cidade lá no Paraná, será que não é momento da gente vender? Será que ele vai sofrer muito, né, Gabriel? Então, se quiser comentar até mais um pouco. Exatamente. Então agora, né, abriu espaço para o IRB, ele não precisa tomar, para vocês entenderem, pessoal, eles não precisam tomar mais todo o sinistro. Então antigamente era um monopólio, tem aqui, a seguradora precisa fazer um resseguro. Era o IRB e acabou o assunto, ele tinha que tomar todo o risco. Então, pessoal, agora o IRB antigamente, ele era obrigado a pegar todo o sinistro, então todo ali, ele fazia o seguro da seguradora de um bairro inteiro, por exemplo. Agora não, quando eu quebro o monopólio, eu divido esse risco com outras resseguradoras e eu não tomo tudo. Então eu vejo o Rio Grande do Sul, a cotação caiu, todo mundo ficou desesperado. No fundo, afetou o IRB muito pouco. E a mesma coisa vai acontecer agora, tá? Justamente porque ela pega uma resseguradora nos Estados Unidos, uma na Suíça e outra, e o IRB é toda seguradora, como a resseguradora, faz a mesma coisa. Ela casa. Então, por exemplo, se no Sul eu tenho mais risco de um tufão, eu vou pegar e vou casar com um sinistro lá do norte do país, tá? Então, e tudo que a gente sempre brinca, né? Seguro nunca é ruim, tudo depende do preço que o cara vai pagar ali o prêmio, tá, pessoal? Então, muito cuidado Exato. ali. Ai, que vai vir o desastre, que não sei o que. Normalmente
a cotação cai mais do que o lucro, né? Mas vamos lá, E passar para notícia. lembrando também que é o seguinte, é o risco do negócio, tá? Não adianta a Exatamente. gente entrar numa seguradora ou numa resseguradora, ser acionista, e ficar desesperado quando acontece um sinistro. Tá tudo dentro da programação, tá, pessoal? Os gestores estão ali fazendo essa diligência ali para ver onde que pode entrar e tomar risco e onde que não pode. É normal do negócio. Não é algo para você ficar desesperado. É lógico que eventualmente pode acontecer algo fora do normal, né? Alguma coisa assim bem fora da curva. Mas normalmente a empresa tem feito ali boa diligência, né, Gabriel? Nós vamos falar sobre a Exatamente. introdução do IRB aqui pelo BTG, na carteira de Bora dividendos. lá. Vamos lá. Beleza, ó, a gente É, trouxe até uma notícia aqui, ó. Money Times. Deixa eu só deixar aqui, aí você fala rapidinho, Gabriel. Aí, por que beleza. investir no IRB? Vamos ler isso aqui, vai. Se quiser, eu É, falo aqui, mas se quiser falar antes. Tá, não, eu posso mandar bala. Ó, gente, a gente começou a ver ali o IRB, segundo os analistas, a tese é sustentada principalmente pelo valuation atrativo, e é isso que a gente está olhando, tá? O dividendo é consequência de um fluxo de caixa robusto. Então, Exatamente. ali a gente trata a Vulcabras, até perguntaram, Vulcabras é o seguinte, ela usou o prejuízo acumulado, tá te pedindo dinheiro de volta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da onde sai o dividendo, da onde que vem o dinheiro do dividendo. Então, o dividendo é um caso à parte que para a gente está muito mais olhando o valuation atrativo, por mais que vai pagar bons dividendos, tá? Apesar da recuperação de receita ainda mais lenta do que o esperado, consideramos esse ponto menos relevante frente ao múltiplo bastante baixo. Eu falaria aqui que aqueles usaram de um eufemismo, o múltiplo é ridiculamente baixo, né, Antônio? Se quiser tocar aí o próximo parágrafo. Exato. Então, eles colocam aqui, ó, no relatório. Vale destacar que no primeiro semestre de 2025 a companhia sofreu impactos não recorrentes, mas ainda entregou 262 milhões de lucro e, mais importante, 425 milhões de lucro caixa, pessoal. E aí ele coloca que, anualizado, o lucro caixa do primeiro semestre de 2025, a ação negocia abaixo de 5 vezes lucro. E normalmente, resseguradoras e seguradoras tendem a tradear ali nas 10 vezes lucro. Então, você pega a Caixa Seguridade hoje, ela está exatamente 10 vezes lucro. E o Banco do Brasil Seguridade, ele está 8, 8,5, né? Mas só que é porque já está dado que o próximo lucro do ano que vem, dos primeiros semestres do ano que vem e do segundo do ano que vem, vai vir abaixo, né? Porque ele já está contratando uma receita menor, já visto ali a diminuição da emissão de prêmio, né, Gabriel? Exatamente. E aí, Antônio, se você quiser abrir a calculadora aí, pessoal que gosta, a Vamos gente lá. fazer, ó, gente, se a gente pegar 423 milhões, vamos fazer 400, vai Vai dar 400. vai dar 800 no ano, certo? Se a gente analisar isso aí. Então, se a gente dividir por 4 bi, que é o valor de mercado do IRB, dá 5 vezes lucro. É isso aqui que o BTG tá falando, Exato. tá? Eu fiz a conta invertida, É, mas é isso, tá? é isso aí, ó, 5 lá, vezes lucro. 5 vezes lucro. E aí, o que a gente fala, né? Até agora, continuando, eles estão falando, as boas projeções de lucro podem fazer não apenas que as ações se valorizem, mas também que paguem dividendos atrativos para os acionistas. Ó, com o preço-alvo de 56, aí aqui vamos dar uma pausa. Muito cuidado com esses preços-alvos muito próximos do ativo, e aí a gente pega e fica com medo. Nossa, porque o analista tal falou. Gente, normalmente, né, essas casas de análise, se o resultado vai melhorando, ele vai jogando para cima. Se o resultado vai piorando, eles vão jogando para baixo, né? E eles Assim. nunca podem ficar tão assim fora do preço de tela. Então o que eles fazem? Ah, tá 56. Vai sair o resultado agora do terceiro tri. Ele vai lá e joga as expectativas para cima, vai jogar para 70 pau. Ele nunca vai pegar e fazer um valuation e falar: ó, esse negócio aqui Vale vale mais de 100. 100. Entendeu? Exato. Então, Dificilmente. cuidado muito. Ah, que a cotação pode subir 8%. 8% é ridículo, tá? Não é. A gente É. aqui não é uma Sinceramente, reclamação de Gabriel, compra e vamos, venda. vamos falar o português bem claro. Eles não adicionariam uma empresa na carteira com um potencial de 8%, né? Exatamente. E aqui é só, não é uma recomendação de compra e venda, mas na LFX a gente não vai comprar um negócio com potencial de 8%, tá? Então, assim, nem 20, nem de 30, nem de 40, tá? Então, aí cada um que faça as suas contas. Mas se você quiser continuar aí, Antônio, ó, 51,66. Estipulado pelos analistas, a ação carrega o potencial de subir mais de 8%, você já falou. 51,66, fechamento de terça-feira. Para o investidor que mantiver a posição em 2026, o dividend yield esperada de 2026 é de cerca de 3,5. A gente até acha que eles deviam, eles colocaram errado aqui, deve ser 25, tá, pessoal? Porque se estão projetando dividendo por agora, já no próximo TRI, ou no final desse ano, vamos dizer que ele vai dar ali os 300 milhões de lucro no segundo semestre, ele distribuindo metade disso, metade de 300 milhões é 150, certo? Opa, desculpa, é 150.
Então, se a gente divide por 81 milhões de ações, dá 1,8. Se divide por 51, que é a cotação de hoje, dá 3,6. Só que é para 25, não é para 26. É. Então, a gente acredita que o dividendo de 26 é que venha maior, tá? Isso aqui deve ser 25 mesmo. Exatamente. E assim, né, Antônio, que a gente até sempre brinca, né? O IRB, se ele distribuir qualquer 100 milhões, dá 3%, né? E assim, ele agora zerou, o lucro tá com sobra de caixa, né? Tanto é que o lucro líquido a gente tem que tomar cuidado, tem que sempre olhar lucro caixa, que é o que sobra no final das contas, né? E se a gente analisar, vamos falar que 800 milhões o BTG está falando para esse ano, não é a nossa projeção, eu acho que eles estão bem, eles estão até mais otimistas do que a gente. Se a gente pegar 800 milhões de lucro caixa e dividir por 4, e a gente pegar para o dividendo do ano que vem, vamos falar que distribui 50%, vai dar 400 milhões. 400 milhões é R$5 por ação, tá? Então, 10% de yield, com 50% de payout. E as outras seguradoras, vou ressaltar aqui de novo, elas distribuem 10%, a Caixa vai distribuir 9%, a Velocidade 12%, não importa, vamos falar que a média é 10%, elas distribuem 90% do resultado, 90% do resultado, e ela te dá 10%. Então, vamos falar que o resultado em lucros no ano vai dar 15%, vai. Só que se a gente pegar o IRB, ele está distribuindo 50%, ou seja, metade, ele está te dando 10%. Logo, se ele distribuir 90%, quanto que é o yield desse negócio? 18%? Né, o dividendo, né, que a gente está calculando aqui. Então, acho que... E também tem vários triggers, né, para o ano que vem, que a gente gosta, que vai ter uma política de dividendos, eles vão ter que refazer isso aí, vai pagar trimestral, pagar sempre, pra gente pouco importa, tá, mas vai ter esse trigger, né, e vai ter essas distribuições muito generosas para o acionista, e eu garanto que se o IRB entregar esses níveis de resultado, não é uma recomendação de compra e venda, mas R$50 ele não vai custar, tá? E muito cuidado. Se Antônio, se você quiser comentar aqui pra gente também finalizar o vídeo, a ação a R$50 é cara, né? Porque muita gente, nossa, 50 tem muita gente comprar aquela Cogna 3, porque acho que ela vale, mal o povo sabe que vale 7 bi, né? É barato porque vale R$3, é barato porque vale 50. E tem investidor de dividendo até que a gente viu, a gente ficou sem entender, né? Mas ele falou assim: a ação custa R$50. Mas se ela dividir por 4 e custar 15, 16, e aí aumentar um pouquinho o payout, aí vale a pena. Gente, você vai esperar tudo dar certo, tudo arrumadinho, todo mundo comprar, daí você vai comprar o IRB por R$20, mas 100 de hoje. Então tem que tomar muito cuidado, tá? E a gente tem que sempre antecipar os movimentos, tá? Não adianta a gente chegar e falar assim, eu quero um dividendo para agora, para amanhã. Não existe vai pagar isso. caro. Para a gente ganhar dinheiro, você tem que saber o dividendo do ano que vem e antecipar isso, que aí você consegue pegar ali tanto no dividendo quanto na valorização, tá? E lembrando que não é o dividendo que a gente olha aqui, mas esse é um baita trigger, porque na hora que soltar dividendo, e principalmente se vier um bom dividendo, e aí eu vou dizer assim, bom dividendo não, às vezes nem em yield, tá? Vai vir R$2 por ação de uma vez. Nominal, né? Nominal, aí todo mundo vai falando, nossa, que empresa maravilhosa, e vai subir, subir, subir. E vai surpreender muita gente, né? Que só fica olhando pro passado, não olha o futuro da companhia. Nossa, da onde que veio esses R$2 do IRB? Aí todo mundo vai começar a olhar, mas só que aí você já entrou atrasado. E vou chamar o pessoal, né, pra gente encerrar aqui. Gente, hoje tem live às 19 horas, tá? Todo terça e domingo. Hoje, domingo, vai ter a nossa live lá, Pregão Antibesta. E vou convidar também, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que ajuda bastante a gente, beleza? Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Até mais tarde.